Comentários e entrevistas sobre política. Olá, amigos. Estamos aqui em mais um Momento Democrático. Hoje vamos ter na bancada Ricardo Melão, político, advogado, que vai se juntar a nós aqui da nossa equipe, fazendo as entrevistas conosco. Ricardo vai substituir Ronaldo Bianchi, que colaborou nas primeiras edições do programa e que, se Deus quiser, também, eventualmente, vai voltar a colaborar conosco com o seu talento e com seu conhecimento. O Ricardo foi deputado estadual por São Paulo, foi candidato a senador pelo Partido Novo, e ele, enquanto deputado, ele foi autor de algumas leis, de alguns projetos de leis, entre os quais nós podemos destacar o Código de Defesa do Empreendedor e o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Ricardo, aqui no Brasil existem leis que pegam e leis que não pegam. A gente tem essa peculiaridade cultural brasileira. Às vezes as leis pegam, às vezes as leis não pegam. Então, eu queria te dar boas-vindas ao programa, à bancada aqui do RC1, do Momento Democrático, e te perguntar, essas leis pegaram? Bom, primeiro, muito obrigado, viu, Zé Carlos Matos? Foi uma honra para mim receber o convite para poder participar do Momento Democrático, no RC1, eu diria, é um veículo aí centenário, e aí sempre se renovando, se reciclando para levar informação, debate de qualidade. Então, só tenho a agradecer. Poder dividir com você esse programa é assim, uma honra, um privilégio, um prazer. Então, eu fico muito orgulhoso, muito feliz aí com o convite e com a responsabilidade de substituir o Ronaldo Bianchi, que é um craque, que é fera, que tem aí história, tem uma experiência fantástica na mídia, enfim, de vida. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas espero que ainda ele venha compor a bancada com a gente muitas e muitas vezes, porque ele só tem a somar para esse programa, com certeza, e para o debate brasileiro, enfim, né, quando a gente discute democracia. José, você usou um termo fantástico, eu gosto, né, de mencionar isso que você falou, dessa questão de lei que não pega. A impressão que eu tenho é que é uma expressão que existe aqui no Brasil só. Né? Imagine você falar para um gringo, né, para qualquer outra pessoa de outro país que, olha, tudo bem, a gente tem um legislativo, o legislativo aprova a lei, o executivo sanciona. Agora, pode ser que não pegue, pode ser que não funcione. Ah, mas isso aqui é lei? Não, isso é lei, mas ninguém obedece, caiu em desuso. Mas está lá, está escrito, alguém revogou? Não. Então, isso é uma peculiaridade brasileira, infelizmente, devido a esse excesso normativo que a gente tem, que são milhões aí se for contar todos os normativos existentes, entre leis, decretos, portarias, enfim, são milhões e milhões. Então, é difícil para o brasileiro, até para quem tem experiência, muitas vezes, com uma fiscalização da Receita Federal, vou te dar um exemplo, sabe que muitas vezes nem ele sabe direito a lei. Às vezes é você que tem que dizer, olha, não, eu estou cumprindo tal lei, tal e tal, porque muitas vezes nem ele consegue acompanhar essa dinâmica toda, enfim. Bom, as duas leis aí que você mencionou, o que acontece? Você vê como um processo legislativo ele é penoso, ele demora. O Código de Defesa do Empreendedor, a gente teve toda uma saga em relação a ele, porque a primeira vez que a gente aprovou ele, quando eu e o deputado Sérgio Vitor, que era meu amigo também de Partido Novo, a gente apresentou, ele foi vetado pelo governador, na época era o Dória. Ele vetou devido a uma briga que nós estávamos comprando ali de forma muito firme, que era contra um projeto que ia permitir que ele pudesse aumentar a alíquota de ICMS. Depois a gente até pode falar sobre esse projeto, foi um momento importante, de ICMS por decreto, não por lei, né? E aí a gente brigou contra aquilo, porque a gente disse que ia ter aumento de impostos, a briga acabou gerando uma grande exposição e aí ele vetou o projeto. Né? Aí nós modificamos um pouco ele e reapresentamos ele. Aí, quando foi para ser sancionado novamente, e você tem que esperar para poder apresentar ele no outro ano só, quando ele cai, aí era o governador, o Rodrigo Garcia. E aí o Rodrigo Garcia sancionou.
Só que mesmo você aprovando, né, você ainda depende da sanção do governador, né, ele pode vetar ou sancionar. Depois da sanção dele, ele ainda precisa de uma regulamentação. Olha que coisa. Então, pode ser que a sua lei exista, né, esteja aprovada, foi publicada no Diário Oficial, tem lá o número dela, tudo. Né? Só que, se não foi regulamentada ainda, significa o seguinte, para as pessoas mais leigas entenderem, né? Quando você regulamentar é quando o governo faz lá, na forma de um decreto, ele explica como essa lei vai ser aplicada, como que os dispositivos que estão colocados lá eles vão ser aplicados. Ele detalha, ele diz o como. A lei diz o quê, né? A lei dá lá princípios, traz ali algumas regras, agora como elas vão ser aplicadas, você depende do Poder Executivo, no caso aqui desse projeto, do governo estadual, para regulamentar. O que acontece nesse momento? Né? A gente está no impasse. O governador Tarcísio ele já tinha dito, já tive a oportunidade de conversar com ele sempre mostrou muita simpatia por esse projeto. Inclusive, o nosso candidato a governador, que foi candidato a governador, o Vinícius Poit, quando anunciou oficialmente, logo no segundo turno, o apoio a ele, também nem teria como apoiar o Haddad, obviamente, né, do nosso ponto de vista, mas, enfim, quando ele anunciou o apoio, ele colocou esse projeto, o Tarcísio mostrou muita simpatia. Eu cheguei a encontrar depois pessoalmente no evento o governador Tarcísio e ele, vendo ali, eu me apresentei, ele ainda relembrou, né, mencionou o projeto para mim, falou, não, nós vamos aplicá-lo, etc. e tal. Fiquei muito feliz. Né, eu já vi ele mencionando até com outros deputados que vieram me falar sobre o projeto. Agora, parece que para regulamentar, você tem um problema ali relacionado à CETESB ainda. Né? Então, a CETESB parece que, para regulamentar, ela está ainda encrencando um pouquinho, porque, enfim, a CETESB é muito burocrática para liberar as licenças, e o nosso projeto ele pretende facilitar tudo isso de negócio. Então, depende disso. Então, não pegou ainda porque não foi regulamentado, né? Infelizmente. Mas a gente tem aí a Lei de Liberdade Econômica, que é nacional, que o nosso projeto foi baseado nela, a ideia foi trazer para o âmbito local, porque tem algumas coisas que, por mais que estejam na lei nacional, você precisa aprovar aqui. Também tem questões que você precisa aprovar nos municípios dessa lei. Vou dar um exemplo, tá? A nossa lei, ela libera atividades econômicas de baixo risco, aquelas que são definidas como de baixo risco. O que significa isso? São atividades econômicas que não oferecem no seu funcionamento, enfim, não oferecem risco de segurança para a população. Um exemplo seria de algo que não é de baixo risco, é se eu quiser abrir um posto de gasolina. É obviamente que tem algumas regras, algumas licenças, eu estou ali manuseando um combustível, né? Algo que pode explodir, isso gera um perigo. Agora, se eu quero abrir no meu bairro uma loja de capinha de celular, por exemplo, por que eu preciso de uma licença prévia, né, para me autorizando a poder fazer isso? Né? Isso só inibe. A gente sabe o quanto o poder público demora para analisar esses processos, o quanto é difícil, principalmente para a população comum, dar essa entrada e etc. Então, né, o nosso projeto ele simplesmente diz, olha, atividades definidas como de baixo risco não precisam mais apresentar licença, estão liberadas. Né? Você não precisa mais pedir a licença prévia. E aí, o que acontece? O Estado precisa classificar que atividades são essas. E depois até os municípios também, porque às vezes o município classifica lá uma atividade do ponto de vista local dele como de risco médio ou de alto risco, enfim. Então, enquanto não for feita essa classificação pelo Estado, infelizmente, né, isso aí é por um decreto que é definido, tudo, infelizmente a nossa lei não consegue funcionar. Agora, se o município apresenta uma lei tendo esse mesmo dispositivo, está certo que nosso código ele acrescenta outros ali que não tem muitas vezes essas leis municipais, é muito mais abrangente, mas pelo menos essa parte que eu considero mais importante, se o município fizer uma lei semelhante e definir quais são as atividades de baixo risco, isso aí, pelo menos, essa parte da lei já consegue se aplicar, as pessoas conseguem ter muito mais liberdade para empreender, para trabalhar, enfim, que esse é o objetivo do projeto. Então, eu diria para você que essa, infelizmente, ainda não pegou por essa questão. Né? Falta regulamentação
pelo poder público. E Perfeito. o outro está na mesma situação também, né, do usuário de serviço público. Esse código, o que é interessante colocar aí, né? Já existiu uma lei dessas, foi quando criou a ouvidoria, na época do Mário Covas, final da década de 90, e aí, só que ela era muito ampla. Vou dar um exemplo, tá? Criavam-se as ouvidorias, os canais, para que as pessoas pudessem fazer reclamação, né, a respeito do serviço público que estava sendo prestado, etc. Agora, o que a ouvidoria acaba fazendo? Ela simplesmente registra, faz um relatório, envia lá para a secretaria responsável, e a secretaria responsável simplesmente fica a par de que, olha, está tendo problema ali de atendimento no hospital tal. Agora, do ponto de vista, vira uma estatística, né, para o secretário seguir, cumprir, enfim. Agora, do ponto de vista do cidadão, do usuário de serviço público, quase que não quer dizer nada. Porque quando você liga, por exemplo, uma empresa privada, você vai fazer uma reclamação ali no SAC, normalmente, você liga, o SAC te atende, etc. e tal. Eles te dão um número de protocolo, eles te permitem acompanhar o andamento da tua demanda. Né? O que estava acontecendo? Por que a gente fez esse projeto? Né? Por que a gente fez essa lei aí? Que ela, na verdade, regulamenta. A ideia ela era especificar mais essa lei que já existia do Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Ela definia critérios ali para que o usuário pudesse ter a segurança e o acompanhamento da demanda dele. Por exemplo, era para dar um prazo de atendimento, era para dizer quem era o responsável pelo cumprimento daquela demanda. Existiria um acompanhamento do cidadão, para ele não ficar no escuro de, liguei, fiz uma reclamação, obrigado, já anotei, está na estatística, daqui a pouco o secretário vai receber um relatório dizendo que tem 5.000 reclamações relacionadas a isso e a sua está somando lá. Não, né? Você não é uma estatística, você é um cidadão com problema. Você tem que ser tratado como tal, né? Tem que haver uma individualização dos problemas. Né? E aí, essa era a ideia. O que acontece? Nós aprovamos, né? Só que toda essa parte que definia prazos e etc. e tal, eles vetaram. Eles vetaram ela, deixaram a parte principiológica, né, de princípios que teriam que ser seguidos, tal, definindo mais ou menos, né, exato, como deveria agir a ouvidoria, mas essa parte que era mais importante, que a gente definia claramente essas regras, infelizmente ela foi vetada. E aí está na lista ali para que o veto fosse derrubado. Eu tentei, na época, colocar essa derrubada de veto, mas como, inclusive, o governo estava favorável, né, que eles disseram que era um artigo inteiro que eles tiveram que vetar, que tinham vários itens, mas eles só estavam invocando com um item. Só que, como estava tudo dentro de um artigo, aí pela técnica legislativa, não dá para você vetar parte de um artigo da lei, você teria que vetar o artigo inteiro. Você tem que colocar lá, veto o artigo 3º. Nesse artigo 3º, infelizmente, estava incluído uma série de modificações, né, de complementações desse Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. E aí, infelizmente, eles tiveram que vetar tudo, mas aí eles, conversando com eles, mesmo tendo aquele prazo, etc., que para eles eles entendiam que era um prazo muito complicado que eu tinha colocado para que eles pudessem cumprir as exigências, etc., tal, mas eles tinham topado que a gente derrubasse o veto. Só que, infelizmente, a casa não pautou o veto. Porque o que acontece, José Carlos, e a todos que estão assistindo o programa? A gente tem um problema muito grande, né, que, infelizmente, e aqui eu falo, porque eu já falei várias vezes isso de forma aberta, nossas casas legislativas, elas funcionam muito mais como casas políticas do que legislativas. Então, em vez de você ter uma comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, quando você apresenta o projeto de lei, ele passa pelas comissões da casa antes de ir para o plenário ser votado, e aí ele vira lei. Na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão que ele passa, qual que é a ideia ali? É analisar se ele é constitucional ou não. Se pode apresentar uma lei, um deputado estadual poderia apresentar uma lei com aquelas características, ou são projetos de lei que só, por exemplo, o Poder Executivo poderia apresentar, ou só o Congresso Nacional poderia legislar sobre aquele assunto. Só que, infelizmente, os deputados eles vão apresentando projetos de lei que têm visibilidade política e se aproveitam da falta de esclarecimento da população, né,
justamente para colocar o tema, e aí existe meio que um consenso entre os deputados, aquele constrangimento de, poxa, eu não quero barrar o projeto do deputado, por mais que ele seja inconstitucional, por mais que o deputado não poderia ter apresentado, pelo menos na Assembleia, aquele tipo de projeto, deveria ser um deputado federal e não estadual, pela regra da Constituição, eles aprovam, vai para o plenário, passa por essa comissão, mesmo sendo inconstitucional, vai para o plenário, ele é aprovado e depois o governador veta. E aí eles têm graças a isso, eles têm eu diria que é uma tradição na Assembleia de não derrubar veto, porque sabe que a maioria dos projetos, infelizmente, que vão para a mesa do governador são inconstitucionais. Então, o deputado ele quer ganhar a pauta política, ele quer se vender muitas vezes para o eleitor dele, falando, olha, eu já fiz um projeto de lei proibindo isso, ou obrigando aquilo e etc. Só que muitas vezes é projeto que o tema nem era de âmbito estadual, nem era para ser discutido aqui, nem poderia ser discutido aqui pela lei, teria que ser no Congresso Nacional. Mas ele não está nem aí, porque o que ele quer é dizer que ele fez a parte dele, foi o governador que vetou. Então eles dão pauta derrubada de veto, porque se eles pautarem o meu, aí vai vir um monte de deputado falando, não, peraí, está pautando o veto dele, para derrubar o veto dele e o meu, não vão pautar aqui? Eu quero que paute o meu também. Então, é uma negociação complicada, viu? Enfim. Então, são essas duas questões aí. Eu acho que você deu aí uma radiografia aí do nosso legislativo, que eu tenho certeza que se reproduz em todos os legislativos do Brasil, seja municipais, estaduais e do Legislativo Federal, esse quadro. Qualquer pessoa que já teve uma demanda com o serviço público entendeu perfeitamente a utilidade desse seu projeto, porque a coisa mais difícil é você acompanhar o andamento do seu projeto. Às vezes te obriga até a contratar uma pessoa para fazer isso, uma coisa que você, como consumidor, como consumidor não, como contribuinte, no caso, você deveria ter facilidade de saber como é que está o seu caso, se vai haver exigência, qual é a exigência, que prazo vai haver para essa exigência ser cumprida. Você não tem isso. Acaba, às vezes, muitas vezes, tendo que contratar um advogado ou a famosa figura do despachante para acompanhar e colocar uma lanterninha lá para você conseguir se mexer na história, né? Infelizmente, é assim. Agora, você, Ricardo, nós estamos fazendo aqui 10 anos das famosas jornadas de maio, não é isso? Que aconteceram em 2013, que foram as manifestações de rua que começaram aqui em São Paulo, mas se reproduziram nas principais cidades do Brasil, tiveram como gatilho o problema dos preços de passagem, mas não se reduziram a isso, muito ao contrário, elas viraram um veículo de postulações da população, e tanto aos políticos quanto ao próprio Estado, inclusive essas questões que você acabou de falar aí, enfim. E você é de uma geração de políticos que nasceu desse calor aí, dessa agitação, dessas demandas, né? 10 anos já é um prazo, enfim, historicamente não é muita coisa, a gente sabe, mas já dá para a gente olhar para trás, né? Então, inclusive, saindo vários livros aí de jornalistas, de historiadores, já tentando dar uma perspectiva aí desses 10 anos e do que aconteceu. No seu caso, como é que você vê o movimento e os efeitos desse movimento na política brasileira de hoje, não é? Por exemplo, o surgimento não, mas, enfim, a presença mais efetiva da direita, por exemplo, na política brasileira, seria uma consequência desses movimentos? Enfim, como é que você vê o quadro? Você acha que esses movimentos foram úteis, que as pessoas que foram àquelas passeatas não se arrependem de ter ido, elas estão felizes de terem ido àquelas passeatas? Enfim, qual a sua visão? Olha, José, para mim tiveram questões positivas e negativas, enfim, como tudo, né? Mas vou começar falando das positivas, tá? Minha visão. Eu, na época, fui
né? Eu lembro quando teve... Foram as de maio, começou em maio, curiosamente começou com um movimento de um grupo de esquerda, que era o Movimento Passe Livre, né? Contra uma prefeitura de esquerda. Era uma situação muito curiosa. Era um movimento de esquerda contra uma prefeitura teoricamente de esquerda, que era do prefeito Haddad na época, e você sabe que isso é muito curioso, né? Vou contar uma história aqui para vocês, que eu ouvi até de alguém que estava naquela prefeitura, que participou ali ativamente, que me contou o seguinte: você sempre tem o reajuste do preço das passagens, né? Você vê que isso aí pode ser que um prefeito segure ou não ali um determinado período, né? E aquele ano era um ano de reajuste do preço das passagens. Você tem inflação, você tem aumento de custos em algumas questões, etc. Enfim. O que acontece? Eles sempre fazem esse reajuste no mês de janeiro. Por quê? Porque é quando grande parte do funcionalismo, né, muitos até que usam transporte público, está de férias, os estudantes, principalmente, estão de férias. Então, o pessoal acaba estando muito mais disperso. Quando vem a notícia, você não tem muito tempo para articular uma revolta, meio que as pessoas leem no jornal ali aquilo e ficam indignadas, mas a vida continua e todo mundo esquece o assunto. O que aconteceu naquele ano específico? Em vez de fazer em janeiro, o Haddad, né, ele tinha acabado de assumir o mandato, inclusive, em vez de ele já fazer esse reajuste de cara, parece, né, pelo que eu vi, que houve um pedido ali da presidente Dilma à época, que ela ia anunciar os índices de inflação, e ela pediu para ele segurar. Ela pediu para ele segurar aquilo um tempo para poder se publicar só depois que fossem publicados os índices de inflação, porque aquilo, obviamente, pela grandeza de São Paulo, etc., você teria um impacto também. Não sei se ela pediu em outros locais também isso, mas, enfim, aquilo com certeza tem um impacto no índice de inflação, né? E aí ele segurou. E aí ele foi fazer aquilo em maio, de uma forma até atípica. Aí ele decidiu, segurou. Quando ele foi anunciar em maio, aí, é claro, deu muito mais tempo para as pessoas se mobilizarem. E como já existia esse movimento do passe livre, que era um movimento de esquerda, que prega transporte público gratuito para todos, ninguém precisa pagar o transporte. E hoje eu diria que a gente está num sistema misto, né? Porque a prefeitura paga um subsídio enorme. O preço da passagem hoje não é o preço real de quanto está custando aquilo para quem está prestando serviço, pelo menos no papel. A prefeitura ela tem que passar e todo ano aumenta o valor de subsídios. Então, uma grande parte da passagem, eu lembro que era um número ali que já estava beirando os 4 bilhões, não sei se já está em 5 bilhões, depois eu tenho que até atualizar esse número. Então, um dinheiro enorme que a prefeitura paga para já manter a tarifa mais abaixo e que ela seja acessível para as pessoas, né? Então, imagine a situação, se você liberasse mesmo a passagem, hoje está 4 e pouco, a passagem iria para, sei lá, R$8, 9, né? Mas algum valor nessa ordem aí, que seria extremamente ruim para as pessoas, né? Porque poucos teriam condições de bancar isso no dia a dia. Então foi isso que aconteceu, desencadeou aquele protesto. Só que teve um efeito curioso, porque eu lembro nas primeiras manifestações, como teve uma certa reação ali da polícia e divulgar as imagens, aquela coisa, né, que o pessoal gosta de divulgar a imagem, olha só, repressão e etc. e tal. Eu não sei o que aconteceu, José Carlos, que quando eles marcaram aquilo de novo, ali próximo ao Largo da Batata, eu lembro, da Faria Lima, tudo, aquilo virou meio que uma pauta política geral. Eu não sei por que desencadeou aquilo. Porque eu lembro de amigos meus me procurando, eu já era mais engajado politicamente, a maioria dos meus amigos não eram. E eu lembro que um amigo meu me procurou e falou: olha, cara, você vai na manifestação hoje? Né? E eu lembro de ter visto, isso é curioso, né? As redes sociais, na época, na minha opinião, ajudaram muito também, né? Porque as duas coisas trabalharam juntas. Eu lembro de ter, no dia que quando eu acessei naquele dia as redes sociais, né? Tinha uma propaganda ali na época eu não lembro, era o dia do branco, as pessoas estavam se publicando de branco para dizer, olha, queremos nos manifestar pacificamente, sem violência, etc. E tal. Eu comecei a ver muita gente na minha rede social, no Facebook, na época, tinha o Instagram também um pouco, eu comecei a ver muita gente postando dia do branco, tal, pessoa de branco.
gente que eu nunca tinha visto se engajar politicamente. Aquilo me despertou uma curiosidade. Falei, caramba, tem mais gente se engajando nisso, né? Então foi um efeito interessante. E pessoas que não eram de esquerda, teoricamente, pessoas que talvez, conhecendo elas, né, talvez nem elas sabiam que eram de direita, mas já eram identificadas com ideias que a direita prega, né? Então achei curioso aquilo. Aí a hora que eu vi, esse amigo meu me ligou e falou, cara, você não vai, vamos junto. Aí eu falei, olha, quer saber? Eu pensei comigo. Eu falei, olha, eu quero protestar. E é curioso que isso foi natural em mim, eu vi que foi natural em muitas pessoas, parece que foi uma coisa meio geral, né? Eu virei e falei, mas eu quero protestar, mas eu quero sair para protestar pelos motivos que eu acho certos, né? Eu não vou ficar... Eu sei que essa questão da passagem é uma discussão complicada, de reajuste, valores, não é simplesmente, né, dizer não aumenta e acabou, né? Você tem um caixa, você tem subsídio, o que não está pagando do bolso de quem está usando o serviço vai ser pago por todos os pagadores de impostos, porque a prefeitura ela não vai, a empresa não vai perder, o valor vai ser reajustado, ela vai fazer aumentar o subsídio, então vai sair mais dinheiro do seu IPTU que você está pagando, né, de outros do ISS, vai sair para bancar isso de alguma forma, vai cair para todos, né? Eu falei, olha, eu quero protestar, mas eu vou colocar meus motivos aqui. Aí eu fiz um cartaz, eu estava invocado lá com todo mundo. E detalhe também, uma outra coisa curiosa, estava todo mundo dando opinião, coisa que eu nunca tinha visto. Eu via colegas de faculdade que estudaram comigo na faculdade. Parecia que todo mundo tinha que ficar dando opinião sobre a questão das manifestações e do preço da passagem. E toda hora eu via pessoas que eu nunca tinha visto na vida da opinião política falando lá do preço, que achava, que não achava, que achava dos protestos. Então teve um engajamento já antes da manifestação muito grande. E aí eu me revoltei, falei, quer saber, eu vou me manifestar, né? Quero ir para as ruas, mas pelos motivos aqui que eu acredito. E olha que interessante, eu fiz um cartaz, essa foto tem até no meu Instagram, se alguém conseguir até lá para 2013, né, quando começou a manifestação, tem uma cartolina minha que estava ali, ó, chega de alguma coisa assim, chega de impostos abusivos, inflação, desemprego. Eu não lembro, eu lembro que eu coloquei um monte de coisa que no fim eram manifestações contra o governo federal. Eu falei, eu quero protestar contra tudo isso, né? Que era o governo do PT na época, a gente já estava entrando naquele cansaço em relação ao PT, né, que o Lula já tinha sido reeleito, aí tinha vindo a Dilma, enfim. E aí eu saí, eu falei, eu vou levar esse cartaz. Eu falei para o amigo, beleza, nós vamos. Porque eu pensei, eu falei, olha, eu sou uma pessoa que participa politicamente, eu acho que esse é um momento histórico. Eu falei, eu quero participar desse momento histórico, mas eu vou participar do meu jeito. Aí eu fui para a rua, pouco antes de começar a manifestação, o pessoal estava meio no Largo da Batata, a polícia estava fazendo um cordão ali para deixar concentrado, não deixar tomar as ruas, etc., né? Era um horário de pico na cidade, tudo. E aí eu lembro que ficou aquela coisa, de repente fomos juntando ali, aí eu publiquei a foto, né? Botei a foto ali no Instagram, então tá, eu ali. De repente aquilo foi crescendo um pouco mais, aí a polícia resolveu liberar. Acho que a polícia achou que não seria bom ficar prendendo, resolveu liberar ali pela Faria Lima. E é curioso, porque o que eu enxerguei na época depois, quando eu coloquei, meu Instagram nem era tão grande, eu não tinha tantos seguidores nas redes sociais, mas foi um engajamento enorme, todo mundo aplaudindo. Então eu vi lá todo mundo que me seguia aplaudindo, parabéns. Eu vi muito amigo dizendo, nossa, você foi, eu quero ir na próxima, eu também quero protestar. E aquilo foi tomando. Eu acho que muita gente foi vendo outras pessoas na rede social publicando, até porque antigamente a imagem que você tinha de uma manifestação de rua era coisa de sindicalista, grupo de esquerda organizado, né? Um dos dois ali protestando, ou existia também aquele temor de que não, é violento, eu vou apanhar no meio, as pessoas se agridem, etc. Tal. Pelo menos para o cidadão comum, ficava um pouco aquele temor de uma manifestação, porque você conhece, né? Se tem uma confusão, uma manifestação qualquer, é óbvio, a imprensa vai lá filmar, todo mundo vai filmar aquela cena, e às vezes você pode ter uma manifestação com 100 mil pessoas, mas teve briga de meia dúzia, você sabe que a capa do jornal vai ser aquela meia dúzia, né? Então, as pessoas ficavam com essa imagem. Mas quando as pessoas começaram a olhar, nossa, você foi, é tranquilo, eu quero muito ir. A impressão que deu é que já existia um desejo na galera muito grande de ir lá se manifestar.
Isso, as redes sociais ajudaram. E foi crescendo a manifestação naquele dia, até porque muita gente olhou, e quem morava ali perto falou: ah, beleza, atravessou, saiu de casa, ou saiu do trabalho, né? A gente tá na Faria Lima, e falou: vamos para a rua também. Viu a rua lotada, o cara quis entrar na festa ali, né? Aí todo mundo foi protestando, ficou uma coisa desorganizada, cada um com um pedido diferente. Aí eu vi a cartaz de tudo que é tipo ali, tava todo mundo protestando contra tudo. Essa aqui é a verdade. Claro, depois disso, essas manifestações, elas começaram a ter, né, a esquerda, né, na época, e era curioso. Eu lembro que teve até partido político que tentou o cara entrar lá, tipo, aproveita a manifestação e vai com a bandeira para mostrar, estamos com o povo, tal. Nossa, a galera arrancava as bandeiras e falava, sei, partido, e arrancava aquilo, ficou para ter aquela cara de legitimidade, tipo, não, isso aqui é a população, e não tinha trio elétrico. Manifestação, geralmente, igual o sindicato, é aquele trio elétrico, conduzindo, dando a ordem, os gritos. Aquilo ali era tudo que é gente falando qualquer coisa. Isso aí, né, começando, então, o primeiro aspecto positivo nesse sentido, na minha opinião, e que eu acredito que foi algo que não se apagou, e que é muito bom. O engajamento político das pessoas aumentou muito. Antigamente era uma passividade para se discutir política, medidas do governo, as pessoas não sabiam como protestar, as pessoas não sabiam como reclamar, então todos acabavam ficando muito passivos, de tipo, é isso aí mesmo, não tem o que fazer, vida é assim, tchau. Ela ia se revoltar mais durante a eleição, ia reclamar um pouquinho no bar, ou ia falar, não gosto de política, esse assunto é muito chato, não quero discutir isso. Com as manifestações, você cresceu essa questão crítica das pessoas, esse senso crítico sobre política. Deu a impressão que as pessoas se sentiram constrangidas de não ter uma opinião sobre questões políticas e que elas sentiam necessidade de participar. Então, isso foi algo assim muito positivo, que isso eu vejo que aumentou muito e trouxe um reflexo grande, porque antigamente, principalmente para a direita, eu diria, a direita, não só as manifestações, como as redes sociais, como a direita nunca teve aquela expertise de organização que a esquerda teve, desde sempre, de, sindicatos, eles pegavam todos esses grupos organizados e que tinham estrutura para fazer, só eles tinham esse monopólio das ruas, porque só eles conseguiam montar um mega manifestação, sabe, nesse sentido, chamar as pessoas, à base de mortadela, sabe-se lá Deus do quê, né? A direita não, a direita conseguiu, através das redes sociais, se juntar, você descobrir que, poxa, eu também penso nisso, você vê que o outro pensa naquilo também, o outro pensa, e aí todo mundo meio que se identifica com aquela ideia e vamos para a rua protestar. E na época, o que acabou gerando isso, né? Qual foi a evolução disso? Foi todo mundo indo para uma pauta meio comum, que era o anti-PT, que era o cansaço com o governo petista, com os sucessivos governos petistas. Era muito escândalo de corrupção aparecendo, era políticas econômicas terríveis, somente na época da Dilma, né, que a gente viu que gerou ali 14 milhões de empregados, estava indo muito mal, e aquilo foi evoluindo, né? Depois eu vi gerar um outro pico na época da eleição de 2014, né? E aí começaram a fazer manifestações de novo, de forma um pouquinho mais organizada. Você já tinha alguns grupos que convocavam ali no Facebook, olha, vai ter uma manifestação, e aí depois deu aquele sentimento. Eu lembro que teve até uma manifestação na época, que era era o Aécio, né, que era um candidato contra o PT na época, aí um monte de gente foi de amarelo para a rua, tal, em apoio pela primeira vez, ela estava sendo direcionada para alguma coisa, que, olha, vamos tirar o PT, e o candidato era o Aécio, à época, que era visto como uma pessoa para isso. Foi uma eleição apertada, então até o último minuto as pessoas ficaram naquela esperança de, vai cair, vamos conseguir tirar depois de anos e anos a fio, aí não deu. E aí, logo em seguida, já tinha acendido ali um pavio ali que não tinha jeito de apagar, né? Que era esse sentimento anti-PT, e houve uma indignação com a reeleição, né? Foi muito apertada, e as pessoas, logo que teve as primeiras pelo impeachment, aí começou a ser mais organizada essas manifestações, começaram a surgir grupos já identificados, né? Porque era o Vem Pra Rua, o MBL, tinham outros grupos ali também, nas ruas, tinha Nossa, tinha uns 7, 8 grupos, se eu não me engano, ali.
Então, esses grupos começaram a ter voz, começou a aparecer rostos, começou a ter um direcionamento, começou a ter trio elétrico, e aí a coisa começou a ficar mais organizada, né? Então, a partir dali, outro ponto positivo, não existia antes, fora os partidos políticos, você não tinha na direita também alguns grupos que representassem movimentos da sociedade civil, organizar, sabe, grupos que organizassem mais a sociedade civil, que as pessoas não confiavam nos partidos, poucas pessoas se filiavam e se engajavam. Ali não, ali você tinha grupos que você começava a acompanhar pelo Facebook, o que eles colocavam. Esses grupos começaram a informar as pessoas, olha, está sendo discutido lei tal, vai ter uma decisão no STF assim assado, vai ter tal projeto que é um absurdo, precisamos apoiar. Então, esses grupos ajudaram muito no esclarecimento das pessoas, para que as pessoas entendessem o que estava sendo discutido no Congresso Nacional, por exemplo, ou alguma medida do governo, ou no STF, no Supremo Tribunal Federal, para que as pessoas começassem a acompanhar e manifestar o que elas pensavam sobre aqueles assuntos. Você não tinha isso antigamente. Então, isso foi muito bom. Esses grupos também trouxeram novos políticos, graças aos movimentos nas redes sociais, né? Aumentou muito, né, o uso da rede social para informação política e opinião. Isso foi ótimo, né? Aumentou muito o engajamento, surgiram novas figuras da política que dificilmente elas conseguiriam se eleger antigamente, porque elas não teriam visibilidade, porque antigamente você não tinha uma rede social, então era muito difícil um cidadão comum falar, olha, quero ser político. Você fala, você quer ser político, ou você tem muito dinheiro, ou você é muito famoso, não tem como, né? Agora não, né? A rede social possibilitou o surgimento de outras figuras. Então isso foi muito positivo, né, para a democracia em si, principalmente para a direita, que ganhou força. Já tinham pessoas que pensavam igual à direita, só que essas pessoas não eram organizadas. Então havia muito conformismo por parte da direita, ou até eu diria que uma vergonha de se admitir de direita. Era quase que um palavrão. Se falar que é de direita, parecia que estava associado a ditadura, regime militar, etc. e tal. Pelo menos essa imagem que sempre na nossa escola, nas nossas universidades, sempre pregavam, né, como se a direita fosse favorável a um governo autoritário, centralizador, etc. e tal. O que não é verdade, né? O que não é verdade. E aí, o mal disso, tá? Então, a parte positiva para mim foi essa. Então, foi ótimo para surgir uma direita de verdade, foi ótimo para que esse pensamento fosse consolidado, tirasse essa sensação de que parece que o povo é de esquerda, porque quando vai juntar gente na rua, só a esquerda consegue. Não, hoje a direita junta muito mais gente que a esquerda, numa manifestação. Isso foi comprovado, né? Isso é claro, a esquerda não tem mais essa condição como tem a direita, apesar deles ainda reunirem gente e tal, mas com muito mais dificuldade do que hoje a direita, que tem domínio de rede social, ficou muito mais organizada no ambiente virtual. Parte ruim, tá, José? Graças a você ter muitos veículos de mídia independente, você tem uma parte ruim, que é a questão das fake news. Isso possibilitou assim que os veículos de mídia tradicional eles ficaram muito descredibilizados. Uma parte eu entendo, porque infelizmente a gente tinha na imprensa, tem ainda, né, esse viés mais à esquerda. Isso já está na própria formação de muitos jornalistas, dependendo da faculdade ali que ele frequenta, parece ter uma tradição de esquerda, do próprio meio, como se fosse uma cultura. Infelizmente, você tem, boa parte da imprensa sempre teve essa cultura de esquerda. Na própria formação universitária, os próprios professores, todos têm um pouco esse viés. Existe uma cultura no meio que influencia muito. Então, imagina, a pessoa vai lá estudar jornalismo, jovem, aí ela entra na faculdade, ela ainda está formando as ideias dela, ela começa a ter toda aquela influência, né, de ideias de esquerda, ela começa só a acessar a bibliografia de esquerda, conceitos de esquerda, no momento que ela está ali, acabou de começar aquela insegurança de juventude, de vontade de exercer um ofício e tal, e você não tinha acesso a outras bibliografias, outros livros mais liberais ou mais conservadores. Isso até hoje você não tem, só que hoje as pessoas acessam pelo YouTube, pelas redes sociais, enfim, já estão crescendo, né, grupos que... Você tem, por exemplo, Instituto von Mises, né, de um grande amigo meu, Hélio Beltrão. O Hélio ele fez uma coisa fantástica, ele traduziu obras liberais que não eram traduzidas, ele resolveu bancar essa iniciativa,
né? Esse instituto surgiu, traduz os livros, vende, né? Ele tem uma certa capilaridade entre jovens. Surgiu grupos, né? O Student for Liberty, por exemplo, é um grupo de jovens liberais das universidades, porque antigamente também você só tinha a discussão política, era um monopólio da esquerda entre a juventude e a universidade. Então, várias dessas iniciativas interessantes. Agora, o problema voltando ao assunto, houve uma descredibilização, certo? A todo e qualquer, né? Você pode até ter um viés jornalista num veículo de imprensa, que você tem que ler muito bem ali, está desinformando, mas os fatos em si que acabam saindo ali, a maioria das vezes eles são verdadeiros porque existe toda uma questão de poder ter um processo, você responde, você é responsabilizado, né? Até teve uma notícia aí depois, enfim, daria uma outra live aí, mas que eu mostro claramente como que eles distorcem algo. Eles dão um fato, mas o próprio fato acaba desinformando. Você tem que ter muito senso crítico para fazer a leitura. Mas é aquela coisa, se você vê um absurdo, e esse absurdo hoje não é noticiado em nenhum veículo de mídia, você tem trocentos veículos de mídia, de repente você fala, nossa, está acontecendo um absurdo desses. E não teve nenhum. Ah, não, porque estão todos comprados. Eu falo, gente, tenta, eu falo, faz o exercício, quem é o cara mais poderoso do Brasil, tenta ligar para todos os veículos, todos os portais de notícias, todos os canais de TV, todos os jornais, e tenta abafar todo mundo diante de uma notícia absurda que está ocorrendo. Pode ser que não saia num no outro, mas sempre acaba saindo em um. Mas, infelizmente, as pessoas ficaram com essa sensação de que vê um vídeo de WhatsApp, um cidadão que não se apresenta, não se identifica, não fala de onde é, ou dá um nome lá fictício, aí ele fala uma coisa que a pessoa quer ouvir, mas algum absurdo, e aí as pessoas espalham aquilo, né? E graças a essas redes, infelizmente, tem muita gente mal intencionada que espalha mentira. Agora, só para deixar claro, tá? Sou contra um PL de fake news, sou contra você ter um veículo estatal definindo o que é verdade ou não. Eu acho que tem que ter liberdade. Mas o que eu gostaria de pregar, e que eu acho importante, é existir uma formação para que as pessoas consigam ter mais esclarecimento para elas mesmas saberem diferenciar o que é verdade ou mentira. Hoje eu vejo que não existe isso. As pessoas, vejo lá minha mãe, as amigas da minha mãe, vejo alguns amigos, o que me mandam de coisa, nossa, você viu esse absurdo? E eu vou lá, assim, rapidamente eu já olho e falo, isso é mentira. E às vezes é triste, né? Porque você tem que desmentir até, você concorda com as ideias, né, aquilo que foi pregado, por exemplo, atinge alguém que você politicamente é contrário, só que você fala, mas é mentira. Aí você é obrigado a negar, fica parecendo que você está defendendo o seu adversário, né? É terrível, mas infelizmente esse foi a parte ruim. Surgiram, infelizmente também, eu falo pela experiência legislativa, até para encerrar esse tópico, eu acho que eu já coloquei bastante aqui. Infelizmente surgiram também personagens políticos que cresceram desses meios, que eram bons eram midiáticos para fazer vídeo, né, para criar aquela cena toda. Eles criam um cinema praticamente nas redes sociais dele, criam lá enredos, narrativas. Infelizmente, essas pessoas, graças a essa falta de filtro que a gente tem na própria sociedade, muitos deles foram eleitos. Então, se você for ver um nível de discussão em termos sérios numa casa legislativa, ela ficou muito pobre, muito violenta, muito polarizada. Você não tem um debate de alto nível. Você não melhorou o debate público. Não é que você renovou, você falou, tirei aquele politicão antigo, pelo amor de Deus, estávamos cansados dele, pus essa gente nova aí, que está batalhando, lutando pelo país melhor, que é patriota, que etc e tal. Só que na prática, vou ser bem sincero, esse é um recado que eu queria deixar. Na prática, empobrece o debate, porque eu vi muitas discussões ali que eram criadas porque davam ibope, e que, na verdade, nem estava no dia a dia ali da casa, sabe? Você cria um debate com outro, aí você briga com um cara, você é um cara de direita, aí você encontra o outro de esquerda, e os dois ficam discutindo sobre um assunto que não tem nada a ver, aquilo paralisa a casa, não tem nada a ver com as discussões da Assembleia, por exemplo, só que eles ficam batendo boca ali no microfone, depois pegam cada um seu videozinho, cada um manda para a sua rede social, o outro manda para a rede social dele, cada um dá a sua versão de quem ganhou o debate, e aquilo ali dá um engajamento que as pessoas vão lá, adoram, seguem, começam a curtir a pessoa e no fim voltam naquela pessoa. Aí se você perguntar o que de trabalho efetivo aquela pessoa fez, o que ela mudou o seu dia, que leis, que projetos, como é que é a discussão dela, você vai descobrir que nada.
Eu brinco que é uma nova, é aquela política, igual tinha o político mais antigo, populista, que às vezes enganava a população, prometendo dar tudo, enganando. Olha, inaugurei sei lá, consegui aqui esse conjunto habitacional, eu vou fazer na cidade inteira, você sabe que não vai, e ele faz aquele populismo através de um. Hoje você tem gente que está fazendo isso na rede social. O cara cria um fato ali, que ele exagera, cria uma narrativa, ele sabe todos os elementos para deixar as pessoas engajadas, ele coloca aquilo, dá um engajamento enorme, só que no fim não é nada, é espuma, é puro entretenimento político. E a gente está bancando essas pessoas a um custo muito alto lá, né? Então, para mim, o lado negativo, talvez, resultado de todas essas manifestações, é, infelizmente, ter dado espaço para muito oportunista, sem base nenhuma, sem embasamento, que aprendeu a falar aquilo que... Populista, de alguma forma, é um populista virtual, ele aprendeu a falar aquilo que as pessoas querem ouvir, aprendeu a ser raivoso, aprendeu a criar fake news ou fatos sensacionalistas, e ganha ibope com isso, e muitos deles hoje são nossos parlamentares, infelizmente. Perfeito. Eu creio que sim, eu acho que você tocou aí alguns pontos realmente relevantes dessa situação, né? Na verdade, o primeiro governo do PT, se não me engano, foi 2003, né? Então, nós temos aí 10 anos, né? Seria 2013, com essa virada, que o PT saiu da rua e foi para o Palácio e a rua mudou de lado. Eu creio que isso dá para se ver que foi mais ou menos, a grosso modo, em grandes pinceladas, 10 anos de Palácio, e começou, então, a oposição na rua a criticar e a cobranças maiores do PT. Né? E realmente houve aí esse surgimento de alguns líderes políticos bastante discutíveis, né? Discutíveis até se são líderes, quer dizer, é realmente um ambiente virtual, né? Mas um ambiente virtual que vota a lei, que veta a lei, enfim, não é uma coisa que se possa também deixar passar. Mas a verdade é que, no mais, é a democracia. Se as pessoas votam, a gente tem que aprender a conduzir o país com as pessoas que são votadas e são eleitas. Voltando aqui mais para o nosso tempo, olha só, o atual governo do presidente Lula, terceiro governo do presidente Lula, ele está se propondo a fazer algumas reformas que são necessidades históricas do Brasil, que ninguém, no espectro político inteiro, todo mundo concorda que essas reformas devem ser feitas, que são a reforma tributária, a reforma administrativa, não é? Que a gente sabe que nós temos que mexer nesse vespeiro, por maiores que sejam os interesses que vão ser afetados, mas isso a nação, o Estado tem que enfrentar isso para que o Brasil continue a crescer, continue a progredir, a dar uma boa condição para os seus cidadãos. Só que nós estamos num momento de grande polarização política, em que as pessoas não têm paciência para estudar o que o outro lado está falando. As pessoas já saem de saída atacando com uma pedra na mão, ninguém para escutar o que o outro está falando e ver criar agendas de consenso, vamos chamar assim, que são as agendas de Estado. Não é? Toda nação tem a sua agenda de Estado, que não é a agenda de governo, que são os consensos que a nação, que o país acha que são necessários para que ele vá para frente. Né? Então, e, no caso, a política de tributos é uma dessas. A política de tributo tem que... quem é tributado, quanto essa pessoa paga, como se encaminha o dinheiro da tributação, tudo isso, sem isso, não há nação que vá para frente. Não é? E nós temos, mas insatisfatório e ultrapassado para o mundo que nós vivemos hoje. A nossa organização, vamos chamar assim, tributária, não... E a administrativa nem se fala, o Estado realmente está aí um caos, como até já foi assunto aqui na nossa entrevista.
Você acha que com essa polarização, você com a sua experiência política, você acha que o governo tem chance de conseguir fazer essas reformas e impor, quer dizer, impor não a ideia dele, mas impor a necessidade dessa reforma e criar consenso para que esses pontos melhorem? Olha, José, eu sou mais otimista em relação a isso quanto ao primeiro, a reforma tributária, porque eu vejo que isso. A reforma tributária, eu brinco que ela é um consenso há 25 anos no Brasil. Há 25 anos, quando todo mundo fala, olha, precisamos fazer uma reforma tributária, todo mundo aplaude, todo mundo está de acordo, todo mundo é favorável. O problema surge quando você propõe a reforma tributária e quando você começa a detalhar. Porque aí, minha visão é que entram os interesses de vários grupos. Aí eu não vejo. É curioso, esse é um tema que, na minha opinião, se você não for discutir questão de taxação de grandes fortunas, vamos taxar mais a herança e etc., se encontra muito consenso, né? Tanto entre um lado quanto o outro. Como é uma discussão técnica e não tem aquelas emoções ideológicas, se você não mexer nesses assuntos mais delicados, né? Eu vejo muita possibilidade de ser aprovado. O difícil nesses anos todos foi encontrar um consenso, porque você tem um caos tributário, você não tem um sistema tributário, você tem uma bagunça tributária no Brasil, essa aqui é a verdade. São mais de 50 normas novas todos os dias sendo publicadas, é impossível acompanhar, são trocentas alíquotas diferentes, dependendo do imposto, dependendo do estado, né? Vem a questão do ICMS, cada estado tem uma característica, o próprio ISS também, cada prefeitura tem ali a sua regra, a sua alíquota, é impossível acompanhar. Isso é terrível, né? Isso faz a gente gastar um belo de um tempo só para conseguir pagar os impostos. Eu vi um dado que me chocou bastante, que mostra que, por exemplo, mais de 90% hoje das empresas, das pessoas jurídicas, elas pagam mais impostos até do que elas deveriam. Eu não falo nem conceitualmente do que a lei prega, não, elas pagam além do que a lei pede, porque é difícil calcular, é difícil acompanhar as atualizações, ninguém consegue, né? Então, muitas vezes, quando você vai apurar ali, se fizer todo um trabalho para apurar, né, os impostos pagos nos últimos 5 anos, por exemplo, fizer todo um levantamento, e mais de 90% das empresas vai descobrir que ela pagou até a mais. E é triste, né? Se você pagou a menos, é difícil calcular, exige um gasto muito grande e o governo vai lá e, meu Deus do céu, você paga multa, você paga juros, é terrível, pune muito, né? Então, é urgente essa necessidade da reforma tributária. E eu vou te dizer que esse é um assunto que tem muito consenso, entre a necessidade de tornar isso mais simples. O problema é, quando você vai tornar mais simples, são as discussões entre setores de empresas, né, da sociedade em geral. Então, setor de serviços, indústria, comércio, né? Você tem uma dificuldade ali uns estão pagando menos, né, uns pagam menos impostos, a indústria acaba pagando mais. Se você tentar igualar todo mundo na mesma alíquota, o que vai acontecer? Você vai ter ali, a indústria vai pagar menos, mas o setor de serviços vai acabar sendo mais onerado, né? Você tem empresas do Simples que tem um regramento próprio, isso aí parece que eles não vão mexer, e aí você tem uma questão de estados e municípios também, porque dependendo de como você mexe, um vai acabar tendo a sua arrecadação prejudicada, o outro vai ter a sua arrecadação beneficiada. Então é difícil você ter lá município maior e município menor também ter as suas características. Se não permitir mais um município menor, por exemplo, vai ter uma alíquota única de ISS, por exemplo, para todos. Aí o município menor fala, poxa, então eu estou ferrado, porque todo mundo vai querer ir para o município maior, eu não consigo ter uma vantagem competitiva aqui. É por isso que a reforma nunca sai. Não seria tanto uma briga ideológica, na minha opinião. É uma briga mais pragmática entre os atores envolvidos. Mas parece que agora eles estão conseguindo aí, talvez, eles vão criar lá o tal do IVA, pelo menos a primeira proposta inicial é a unificação de alguns impostos federais, né, através de um IVA 1.
a unificação de alguns impostos estaduais, então seriam uma espécie de dois IVAs, né, que eles falam, que é o que existe em mais de 190 países, que é o modelo no mundo que já foi melhor testado, que provou aí que dos males é o menor. E aqui uma das ideias é unir o ISS e o ICMS. Só que aí o que acontece? Dependendo do setor, pega, por exemplo, o agro, produtos da cesta básica, esses setores eles pagam menos impostos hoje, né, a alíquota de ICMS. Então, para eles, iria subir. É óbvio que vai ter uma pressão muito forte no setor para que, olha, faça dentro desse IVA, vamos supor, né, que seria um imposto sobre bens e serviços, uniria tudo, né, que seria um IBS da vida. Então, faz sobre esse imposto, a gente quer ter uma alíquota diferenciada. Então, eles, no fim, em vez de ter uma alíquota unificada, que seria muito mais fácil, né, para todos os setores, vão ter alguns setores que vão ter grande pressão, que tem aí são fortes economicamente, que tem uma bancada grande de deputados. Esses setores, obviamente, hoje a discussão que está se dando, né, e parece que a reforma vai ser, o texto está aí, né, o relator apresentou, e ela deve entrar aí, dentro de 1 ou 2 semanas, deve entrar na pauta. E eu não vejo resistência, né, de partidos, mesmo contrários ao governo. Parece que é meio que um consenso entre todos, porque isso aí já foi um desejo do próprio governo anterior ter essa reforma, já foi um desejo desse também, que eu digo, pelo menos quando surgiu, né, o principal tema, até o Benar Api, que é o pai conceitual da reforma, o Benar Api, por exemplo, ele esteve no governo era do governo Lula, né, com essa pauta, só que o governo na época não priorizou, não comprou a briga, não quis gastar capital político. E aí ficou parado o assunto. O próprio governo, na época, aí, com o Paulo Guedes, tentou retomar o assunto também, acabou não saindo, né, por outras circunstâncias, não sei o que houve exatamente ali, viu que não ia ter clima, não ia conseguir fazer. E agora esse governo entrou com essa pauta, que para mim é um lado positivo, né? Apesar de trocentos lados negativos, esse pelo menos foi um lado melhor. Então acho que não vai ter aí, não vai haver uma questão ideológica. Não vejo isso, até porque a proposta que está aí é uma proposta que o governo anterior também estava propondo discutir, o governo atual idem. A grande preocupação que vai estar nos detalhes é as exceções. Então, vão criar uma alíquota diferenciada para alguns setores, como, por exemplo, como o agro. O que vai fazer, por exemplo, com setores que vão aumentar muito? Por exemplo, empresas de transporte, que é serviços, né? Essas aí, se for aumentar, se você tiver um imposto lá, parece que seria uma alíquota única, se vai unir ISS e ICMS, mas seria pagar uma alíquota única de, sei lá, 22%, 23%, vai ser uma coisa assim, 24%, 25%, alguma coisa nessa ordem. Aí, é claro, para quem está pagando muitas vezes 7% de ICMS, 5%, 6%, sei lá, é um aumento enorme. Então, é como resolver esses setores, né, que seria mais... Acho que são empresas de segurança, empresas de transportes e escolas particulares, que lidam com educação. Grande parte, parece que mais de 80% das empresas estão no Simples, eles não vão mexer, então, para o resto, ia manter o sistema do Simples, então não teria essa briga. Vão precisar resolver esses setores. E, claro, a indústria é toda favorável, porque a indústria hoje, se for ver o quanto paga, acaba sendo muito mais de 20 e poucos por cento, né, dos produtos aqui do Brasil. Isso é ruim, porque desincentivou muito que o Brasil produzisse coisas. Você não tem produtos de valor agregado aqui, né? Você exporta matéria-prima. Essa aqui é a verdade do Brasil. O sistema tributário ele atrapalha muito nesse sentido. Então, a indústria tem consenso, vai ser mais resolver esses setores. Minha opinião, tá? Eu acho que a reforma fecha. Provavelmente, setores como o agro, com certeza, vão acabar tendo uma alíquota ali. Eles devem fazer ali 3 faixas, sabe? De, tal setores pagam a primeira faixa, os outros a segunda, os outros a terceira. Existe na Europa isso também, né? O ideal seria uma unificação, seria maravilhoso, mas você sabe que a realidade hoje não funciona assim, do jeito que foi feito. Infelizmente, muitos modelos de negócio hoje se acostumaram a ter essas alíquotas e se arrebentaria aí em muitos setores se você for aumentar muito. Então, na minha opinião, ela sai.
Basta só definir quem vai ser setuado ou não, e é claro, vai ter um monte de setor, vai entrar lá a construção civil, todos os setores vão tentar entrar para se colocar nas faixas de alíquota menor, o governo vai tentar brigar para botar o menos possível para não perder a arrecadação, aí fecha. A única preocupação que eu tenho, né, que seria um caso aí para inviabilizar a reforma, mas parece que o próprio Arthur Lira, que vai pautar, já disse que ele está mais convencido disso e não pautaria se tivesse, está previsto ali algum aumento da carga tributária. É você perceber ali que fala, poxa, ali nessa reforma, dentro da proposta, vai aumentar a carga tributária, o Estado vai arrecadar mais. Eles queriam até colocar, eu acho, no texto da lei ali alguma coisa deixando claro que não poderá haver aumento da carga tributária e tal. Então, é só essas questões que, claro, um governo de esquerda, do PT, que a gente sabe que gosta de gastar dinheiro público e de arrecadar, você tem que ter um cuidado muito grande aí para observar e ficar de olhos bem atentos, já que eles não querem muito cortar gasto, não tem essa disposição, se essa reforma não vai resultar nisso. Então, a reforma tributária, eu acredito que dessa vez deve sair, a gente só precisa ver aí quais são as exceções e ter cuidado para não ter aumento de impostos, mas não deve haver resistência ideológica. A reforma administrativa, essa aí eu sou pessimista. Para mim não sai por causa desse governo. O próprio governo Bolsonaro, que teria ali, até pela equipe econômica, muito mais simpatia a essa ideia, é uma pena, viu? Porque no modelo ideal, José, a reforma administrativa ela tinha que sair dessa tributária. Porque a reforma tributária não vai reduzir a arrecadação. A gente vai ter que rezar para ela não aumentar, mas ela não vai reduzir. A reforma administrativa era a única capaz de você reduzir os gastos do Estado no tempo, né? Agora, infelizmente, a gente tem um governo que, com esse governo que está aí, se Deus, eu diria que é até melhor não ter, por enquanto, uma reforma administrativa, porque se eles forem propor uma, com certeza vai ser para criar mais penduricalho, mais benefício, mais privilégio, porque é um segmento, né, uma boa parte desse segmento organizado é um segmento alinhado, historicamente, com o PT. E é óbvio que eles nunca topariam uma reforma dessas, porque seria um tiro político para eles, né? Já que quem está sendo beneficiado hoje com o atual sistema, que é uma elite aí do funcionalismo público e tal, infelizmente, eles têm essa parceria histórica. Então, para mim, não sai nesse governo uma reforma administrativa, que é uma pena. Seria ideal que tivéssemos ela antes da tributária. Perfeito. Ricardo, acho que cobrimos aí alguns pontos bastante importantes e para os nossos ouvintes foi muito bom escutar você, a sua opinião, de te conhecer com maior profundidade. E agora, então, vamos, a partir do próximo programa, iniciar uma série de entrevistas em que vamos trazer para cá pessoas que, como você, têm participação na vida política, têm participação na vida pública brasileira, pessoas da academia, eventualmente, que estão com ideias interessantes, ideias que devam ser divulgadas e conhecidas. Então, eu queria te agradecer muito a sua presença aqui e deixar aqui o espaço para você se despedir e dar aí algum recado que você acha que possa dar. Olha, Zé Carlos, primeiro agradecer você, agradecer o Ronaldo, agradecer o Grupo RC1 pelo convite, poder participar, fazer parte aqui de forma honrada, poder ter a honra de dividir com você a oportunidade de participar dessas entrevistas aqui do Momento Democrático, vai ser muito importante. Parabenizar pela iniciativa, que a gente precisa, nesse momento, como eu mencionei, com as coisas boas e com as coisas negativas que surgiram, né, com toda essa questão de redes sociais e tudo, né? O que a gente tem que fazer agora, né, aproveitar o que está bom aí, foi ótimo que surgiu, é assim que evolui, e a gente tem que apresentar os instrumentos para simplesmente corrigir a parte mais negativa. E o Momento Democrático é um instrumento disso, que é um canal que vai levar informação, vai levar um bom debate, vai levar a verdade, vai levar conteúdo. Então, eu fico feliz aí de participar, tomara que mais iniciativas como essa surjam, porque é assim que a gente vai criando, não é com lei de fake news, etc. Não, são com iniciativas como essa que a gente vai orientando as pessoas,
vai trazendo aí diversas visões para enriquecer o debate, melhorar o esclarecimento, e melhorando o esclarecimento, com certeza, vão ter cidadãos aí muito mais aptos a tomar melhores decisões na nossa democracia, que é como tem que ser, né? Então, muito obrigado mesmo a todos vocês. Vai ser um prazer aí participar disso. Obrigado, então, e vamos lembrar também as pessoas aí de darem os seus likes e compartilharem o programa para que a gente consiga chegar a mais pessoas. Obrigado, então, e até a próxima edição. Comentários e entrevistas sobre política.